Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Pro Alto. Aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje nós vamos pela segunda vez lá para a Suíça, mas agora nós vamos para Zurique entender com a Caroline Magalhães como que tá sendo morar lá, ainda mais contando a experiência dela que já teve também em Berlim. Caroline, tudo bem? Tudo bem, obrigada por me receber, obrigada pelo convite. Tô muito ansiosa de estar aqui, muito feliz. Obrigado, eu também fico muito feliz, porque eu quero aprender como que é a vida aí em Zurique. E antes da gente chegar na vida em Zurique, eu queria saber quem é você, pra gente dar aqui um pouco de contexto, né, de o que tu faz lá. Então, quem que é a Caroline Magalhães? Filosófica pergunta, hein? Bom, eu sou UX designer, que eu trabalho como líder de UX. Já trabalhei com design gráfico, já trabalhei fazendo embalagem, já fiz marca, já fiz UX de várias formas e hoje eu tô aqui nesse desafio que também é novo para mim. Então, é um país novo e é um cargo novo, responsabilidade nova. Tô aqui aprendendo no meio do caminho. O desafio fora é maior ainda, né? E, bom, como você perguntou quem eu sou, né? Vai além do que eu faço para trabalhar. Eu sou de São Paulo, na verdade sou de Guarulhos, da cidade do aeroporto de São Paulo. Talvez seja bem conhecido para quem pega avião internacional ali do lado da minha casa. Saí de lá já faz 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos. E como você falou, primeiro morei na Alemanha, agora mudei aqui para a Suíça já há quase um ano. Então já tô há algum tempo fora, já acumulei uns calos aí, umas experiências para contar. Acho que já acostumou, né? E ainda não? Então a gente vai chegar lá. E eu quero entender aonde que não, o que tá de legal e o que dá mais dificuldade. Mas acho que a primeira pergunta até é, qual que foi a tua motivação de mudar pra Alemanha primeiro e depois pra Suíça, né? O que despertou em ti essa vontade? Então, eu sempre quis ter uma experiência internacional e eu acho que isso é talvez até um pouco clichê, assim, acho que muita gente quer. E eu quis vir para a Alemanha, no caso, para estudar. Eu fiz um mestrado lá, eu estudei de fato. E era isso, assim, eu queria estudar, queria voltar e pronto. E ter essa experiência no currículo, sei lá, passar alguns anos fora e acabou. Aí a vida foi acontecendo, me casei, eu sou casada com um alemão. Acabei ficando, abri uma empresa, fechei a empresa, passei a pandemia na Alemanha, fui vivendo e acabei ficando, assim. Mas a motivação mesmo foi para ir para fora para estudar, para conhecer cultura nova, para ver o que é isso aí. Até também aprender um pouco o que sou eu e o que é o costume, sabe? Assim, eu não sei se você sim. já passou por isso, mas entender assim, o que você simplesmente faz porque você repete ou o que você faz porque você realmente gosta, quer fazer e acredita, assim. Também teve um lado um pouco mais de me encontrar, assim, que é ainda o que eu tô passando, tô me encontrando cada dia mais, assim, ainda mais agora vivendo em outro país, é mais uma onda de novidade, assim. Sim. E ainda mais com um companheiro de outro país que questiona mais os comportamentos, né, que tu tem. Tu começa a pensar mais ainda. Opa, isso realmente não faz muito sentido, ou isso faz, e o porquê. E vice-versa, assim, às vezes a gente tem umas conversas, sei lá, algumas coisas muito que a gente pega como normal, assim, que você começa a ser desafiado, e não necessariamente com uma coisa ruim, é mais mas por quê? Por que você toma banho todo dia, sabe? Umas coisas assim. Porque eu tenho que tomar banho todo dia, não tem uma explicação, sei lá, é isso. Sim. E aí, Tá.
Legal. Então, para tua ida para a Alemanha, né, mais precisamente Berlim, você foi como estudante, né? E como que foi já para ir para Zurique, né? Porque tu tem toda a questão de visto, né? Então, como que tu conseguiu? Na verdade, o primeiro lugar que eu morei na Alemanha foi no norte, numa cidade chamada Kiel. É uma cidade muito pequena, muito fria, venta pra caramba. Não foi muito minha questão, assim, não curti muito, pra ser bem sincera. Fiquei lá para estudar e daí eu fui para Berlim até um pouco para me sentir mais em casa, assim, porque eu sou de Guarulhos, mas morei em São Paulo, que é do lado, muito tempo, e São Paulo é gigante, tudo acontece ao mesmo tempo, e de repente eu tô num lugar que tem, assim, 1/10 dos habitantes, no inverno, que ainda diminui ainda mais, todo mundo sai da cidade, então eu precisava estar num lugar grande. Aí eu fui para Berlim também por causa disso, por, sei lá, ter mais oportunidade de trabalho, um mundo um pouco mais internacional, assim. Então, né, primeiro fui para lá, morei lá por 2 anos, trabalhei lá, fiz muito freela, conheci muita gente, me dediquei muito, assim, a criar meu networking, assim. Só que aí veio a pandemia e daí virou tudo de cabeça para baixo, como para todo mundo do mundo, eu acho. Sim. E daí a gente se viu, eu e meu marido, a gente se viu sozinho, porque ele também não é de lá, ele é do sul da Alemanha. A gente viu os dois longe da família, os dois isolados, os dois com medo de acontecer alguma coisa com quem a gente gosta, assim. Trabalhando, sai da cama, vai pro computador, volta pra cama, sabe? Assim, o clássico, todo mundo já ouviu uma história parecida. E daí a gente começou a pensar se é isso mesmo que a gente quer ou não, o que é essa vida. E a gente resolveu mudar para Zurique para ficar mais perto da família dele. A família dele mora bem na fronteira, assim, ele é da Alemanha, mas assim, por questão de 5 quilômetros, assim, dá para atravessar a pé, assim, a fronteira. E daí a gente acabou vindo para cá porque é a cidade maior da região que é mais perto da família dele. Não foi assim. Foi um plano, foi bem planejado, levou um tempo longo, assim, né? Até porque o visto é um processo bem chatinho aqui na Suíça. Então levou um tempo para o negócio se formar mesmo. Mas a gente estava só querendo ficar perto da família e passar a pandemia saudável, mentalmente saudável, assim, foi essa a principal motivação. Tá bom, tá bom. E pra tu conseguir o visto foi por um trabalho aí? Tipo, tu mudou pra Zurique sem emprego ainda e conseguiu aí ou tipo... Então, o visto... Então, assim, algumas informações sobre sobre a Suíça e sobre Zurique especialmente. A Suíça fica no continente europeu, mas ela não faz parte da União Europeia. O que quer dizer que algumas leis, algumas regras, a parte burocrática aqui funciona um pouco diferente. E a concessão de visto é uma das, eu acho que é a principal diferença, assim. Ou sei lá, a primeira diferença que eu vi, que vivi na pele e foi bem complicado, assim. Para um estrangeiro trabalhar na Suíça, todo mundo precisa de visto, então até um europeu, meu marido alemão nasceu lá, precisou de visto também. Só que eles dividem algumas categorias, dependendo do país de origem, você cai em uma categoria ou outra. Eu não tenho passaporte europeu, eu sou brasileira, passaporte brasileiro, e é isso. Então eu caio na categoria que eles chamam de terceiro país. Para quem vem do terceiro país, que é toda a América Latina, o continente africano inteiro, acho que a Oceania também, a gente, né? A gente simplesmente não consegue esse visto de trabalho por conta própria. Ou, assim, na verdade a gente pode até conseguir, mas é um número muitíssimo limitado, então as empresas nem tentam. Assim, top level, CEOs de banco,
gente muito na ponta da cadeia, assim, que consegue esse tipo de visto. Então, eu vim para cá, eu tava trabalhando como PJ, né? Eu tinha uma empresa aberta na Alemanha, trabalhava para minha própria empresa, prestando um serviço na Suíça, foi meio esquema, assim. Mas eu, enquanto indivíduo, não podia trabalhar aqui até que meu marido conseguiu um visto, ele conseguiu um trabalho, daí ele conseguiu um visto, daí eu consegui um visto de reunião familiar, e daí sim que eu pude trabalhar aqui. Então foi um processinho bem chato, assim. Eu me senti até um pouco diminuída, assim. Uhum. E até sei lá, um fun fact, assim. Eu, na verdade, eu não sabia que ia ser tão difícil para mim conseguir esse visto, porque eu já tinha o visto de trabalho na Alemanha, então eu achava que era tranquilo, era só trocar esse visto, mas descobri que não foi assim. Então, com o meu visto de trabalho da Alemanha, eu comecei a procurar emprego já, e eu consegui o emprego que eu tenho hoje, eu consegui antes de ter o visto. Então, passei por todo o processo seletivo, fui aprovada, só que chegou na hora do visto, eu simplesmente fui barrada. E daí depois, quando eu consegui o visto de reunião familiar, eu só mandei e-mail de novo para o recrutador e o processo rolou de novo rápido, assim. Mas foi legal depois que tudo deu certo, foi bom, mas na hora que se passa o processo inteiro, uma porrada de entrevista, faz case study, tudo, aí não consegue bem no último, foi chato, assim, foi frustrante. Não, essa questão de visto é bem chata mesmo, ainda mais quando você tem um casal de nacionalidade diferente, para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Então é uma dor de cabeça assim, chata que já ouvi alguns casos como esse. Aqui o país é bem fechado, assim, até talvez reflete um pouco na cultura, assim, toda essa parte burocrática é muito, muito difícil mesmo. E mesmo assim, mesmo sendo tão difícil, tem muito estrangeiro morando aqui. Então, eu já ouvi falar, não confirmei o número, mas já ouvi falar que a porcentagem de estrangeiro na Suíça é tipo 25% da população. É muita gente mesmo. E mesmo assim é complicado. Até para europeu. Tem que ser mesmo bem persistente, assim. Então tá, então tu falou um pouco do que isso talvez influencie nessa cultura mais fechada, né? Então eu ia entrar agora nessa parte direto da cultura, começar primeiro no ambiente de trabalho e depois eu queria expandir pra vida em geral aí. Você trabalhou em 3 lugares diferentes, né? Trabalhou e também estudou em 2, né? Tipo Brasil, na Alemanha e aí. Então, você sentiu o ambiente de trabalho, assim, muito diferente do que você tinha no Brasil e na Alemanha? Bom, acho que na Alemanha não tão diferente. Eu também, talvez outra coisa a se mencionar, a Suíça é um país que fala 4 línguas diferentes, né? 4 línguas oficiais. Então, eu moro na parte alemã da Suíça. Acredito que por causa da língua, a Alemanha e a Suíça alemã são bem parecidas, pelo menos para mim. Talvez o suíço vai falar alguma coisa diferente. Então, eu acho que a cultura, para mim, é bem similar. Agora, do Brasil para a Alemanha, para a Suíça, todo o clichê possível, eu acho real, assim. Minha experiência de trabalho no Brasil foi, assim, trabalhei com melhores amigos, a gente saía depois do trabalho para tomar uma cerveja, era ótimo. Conhecia todo mundo no nível pessoal, assim. Na Alemanha e na Suíça não cheguei nesse ponto com ninguém. Não acho que vou chegar, assim, não é a questão, sabe? A gente trabalha, a gente tem, né, todo mundo é cordial, é amigável, mas, assim, e tomar uma cerveja depois do trabalho, quase nunca. Se encontrar no fim de semana, jamais, assim. Seguir no Instagram, sabe? Essas coisas assim, não acontece tão fácil. Então, eu acho que
manter as coisas separadas, assim, quem trabalho de trabalho, amigo é amigo, isso é o clássico do alemão e do suíço alemão também. Clichê, vamos dizer. Sim, eu acho que a língua deve influenciar, né? Porque eu acho que tu acaba assistindo, ouvindo muito daquele país, e eu acho que a Alemanha acaba sendo quem gera mais conteúdo na língua, né? Então todos os outros países acabam consumindo muito disso. Eu até queria te perguntar, como você mora em Portugal, eu vou puxar um gancho para te perguntar, você acha que tem alguma relação parecida com o Brasil e com Portugal? Você acha que, não sei, tem alguma similaridade, alguma coisa assim, porque é a mesma língua? Não sei se pra você tem. Eu já falei até algumas vezes aqui, até pra quem estiver ouvindo eu vou me repetir, que e toda uma hora que alguém me pergunta eu falo isso, que eu nos achava muito diferentes quando eu cheguei, porque tu começa a perceber várias diferenças de forma de falar, tem algumas formas de falar deles, dos portugueses, que eu ainda acho que foi arrogante, mas eu começo a entender que os outros não acham, sabe? Então tem sim essa diferença, mas aí comecei a viajar um pouco mais, conhecer mais pessoas, sabe? Você vai conhecendo, você vai viajando. Eu sempre gostei dessas coisas de conhecer backpackers, sabe? Mochileiros, assim. Então tu vai conhecendo muita gente. Aí eu já comecei, ok, sabe? Eles não são tão diferentes. E o que tu falou de sair com as pessoas do trabalho, sim, eu saio. A pessoa que eu mais saía era minha chefe, ela é portuguesa, sabe? Quando eu cheguei aqui. Então, o que eu mais saía, e hoje é amigo pessoal, a gente trabalha mais junto, mas ela é amiga pessoal minha. Conheci minha esposa, graças a ela, falou, vamos sair, eu saí, conheci minha esposa lá. Então, e outras pessoas também do trabalho em geral, assim, o head da minha área, a gente sai, às vezes, assim, não é ativamente, mas toda vez a gente faz uns grupos. Eu não sei, eu não quero falar que em todas as empresas são assim, tô falando muito pela minha, porque eu sei que com outras empresas o pessoal fala que não, mas na minha experiência até então, assim, não é tão fácil fazer amizade, mas muito porque eu acho que eles já têm a vida deles, e acho que estrangeiros acabam se juntando com estrangeiros, mas pelo menos assim, quando eu chamava, quando tinha as coisas assim, eu tava no casamento no domingo passado de uma colega de trabalho que é portuguesa, sabe? E todos os colegas do nosso time, assim, estavam lá. Então é um pouco mais próximo, assim, do que a gente costuma no Brasil. Que bom ouvir isso. E isso que você falou, que estrangeiro se junta com estrangeiro, é muito, muito verdade, assim, também vejo isso, também vivo muito isso, assim. Sei lá, acontece meio naturalmente, assim, tá? De repente forma uma roda, todo mundo é estrangeiro e a outra roda é local. Sim. No começo eu achava isso meio ruim, depois eu comecei a ver de outra forma, que eu acho que é o natural, e eu começava a entender o porquê, né? Eu falava, pô, esse cara é mó legal, mas por que nos grupos, quando a gente vai em algum lugar, sempre tá os estrangeiros? Mas eu acho que vem muito, tipo, eles têm um background, sabe? Eles têm uma coisa em comum pra conversar, e também os estrangeiros morando aqui, sem família, ou às vezes até com família, mas só os companheiros, os filhos, eles estão querendo socializar tanto quanto você. Então, você falar, vai fazer alguma coisa no fim de semana, já se empolga. E aí os locais, eles têm mais assim, olha, vou pra casa da minha mãe, vou fazer não sei o quê, tem que viajar pra minha tia. Então, acho que muda um pouco a dinâmica nessa, né? É verdade. Você acaba tendo muito mais esse tipo de compromisso, assim, né? Quando você tá no lugar que você veio, tem esses compromissos extras que aparecem, que a gente acaba não percebendo mesmo. E o que muda também, eu também sempre morei em Santos, vim para São Paulo, e em São Paulo também não tem nada para fazer, sabe? Então São Paulo são várias pessoas vindo de outro lugar, e eu acho que facilita muito conhecer pessoas lá, porque tá todo mundo livre. Enquanto eu penso na minha cidade, eu já saí com colega de trabalho, que a gente morava relativamente perto, né? Santos não é gigante assim, mas tu sai muito mais com teus amigos, né? Porque tá ali, tá todo mundo na mesma cidade. Mas quando eu fui pra São Paulo, já eram mais pessoas novas. Então eu acho que essa é a razão, de certa forma, assim. Pode ser. Às vezes eu acho que também é um pouco desse sentimento que você não é daqui, sabe? Assim, que acaba juntando os estrangeiros. Total. Sei, assim, você acaba compartilhando um pouco do que você acha estranho, ou do que você aprendeu.
sei lá, esse tipo de contato, assim, que você só consegue ter com o estrangeiro mesmo. Não, e tem coisa como, você falando assim, nem tudo são flores, mas tem problemas que você passa por ser estrangeiro, que é difícil falar com o local, por mais que ele seja teu amigo, é difícil, não... Por mais que a pessoa goste muito, as pessoas estejam aqui me ajudando, sabe, com vários problemas pessoais, acho que a empatia vem de conseguir sentir, e eu sinto, tipo, que por mais que eles tentem, eles sempre têm uma explicação do porquê, e quando você conhece com um estrangeiro, vai falar, putz, isso é uma merda, aconteceu comigo. Putz, eu fui em tal lugar e sim, não me trataram tão bem, e eu senti que foi diferente comigo. Então, acho que tem todas essas coisas, essas dificuldades, assim, que tu, né, quando estrangeiro, tu consegue, mesmo que não seja brasileiro também, mas ele também sente um pouquinho mais, porque vai viver alguma coisa que é local nunca vai viver. É diferente. Por mais que seja bom o país, você sempre vai ser um imigrante. Tipo, sei lá, não sei que tu mude totalmente teu sotaque, fale perfeitamente, passe despercebido, mas fora isso, acho que você sempre vai ser um imigrante. E eu acho até, sei lá, você muda o sotaque, você aprende a língua local, você se molda do jeito que for, assim, mas você ainda não é daqui. Eu acho, pelo menos, eu não sei, eu tô aqui há pouco tempo, né, não sei quem mora na Suíça há 50 anos, passou mais tempo no outro país do que no país que nasceu, não sei qual que é a percepção, assim, mas eu acho que sempre fica um restinho, assim, de onde você veio. Pelo menos pra mim, eu ainda tenho muito de onde eu vim, assim. Sim, não, eu sou brasileiro. Eu vejo que em muitos lugares, quando tá com vários estrangeiros, alguém pergunta de onde vocês são, várias pessoas respondem de onde eles moram, né? Eu acho isso engraçado. Por exemplo, tu tá num evento, aí tem vários estrangeiros, aí você fala de onde vocês são. Aí, sei lá, talvez indiano, paquistanês, ou até um polonês, mora na Alemanha, eles falam, eu vim da Alemanha. Tipo, eu acho meio engraçado isso. Eu sempre vejo esse comportamento, tipo, sei lá, 99% das vezes. E eu sempre falo, eu sou brasileiro, mas moro em Portugal, sabe? Eu acho engraçado essa diferença, assim. Eu nunca nem pensei em falar que eu sou da Suíça. Isso. Não sei se eu vou responder isso nunca. Eu sou de São Paulo, sou de Guarulhos, sei lá. Difícil falar outra coisa. Se alguém me pergunta de onde eu sou, vai sair Brasil, com certeza. Mas tu falou isso de talvez quem já mora há vários anos, né? Porque eu tô aqui há quase 4 anos. Não sei se, tipo, sei lá, se eu passasse 10 anos aqui, se isso não ia mudar na minha cabeça, porque eu não ia ter mais uma identificação tão grande com o Brasil, né? Porque tu vai se adaptando, né, ao local. Não tem jeito. Acho que todo ano, todo mês eu tô um pouquinho mais adaptado aqui. Talvez já tenha acontecido com você de voltar pro Brasil e se sentir meio perdido. Isso não fui ainda. Aconteceu. E eu não fui ainda, porque 3 anos, 8 meses nunca fui. Eu quero ir muito, acho que talvez ano que vem. Mas eu ouvi isso várias vezes, então conta aí como foi a tua experiência. Olha, assim, antes da pandemia, logo antes, eu passei 3 meses no Brasil. Me organizei para trabalhar de lá, juntei meus trapos e fui para lá 3 meses para fugir do inverno, assim. Então, assim, nesses 3 meses eu tive o tempo, né? Você chega, rever a família, rever os amigos, era época de Natal, né, aproveita as festas. Aí depois você começa a ir pro dia a dia, assim, pro dia normal. Fui resolver coisa no banco, fui ver o cartãozinho do transporte, sabe? Essa coisa do dia a dia. E eu me senti totalmente perdida nisso. É uma coisa assim, o banco não é mais onde eu sabia que era. Mudou a linha do ônibus, não sei mais como faz para chegar no lugar. Coisas pequenas, assim, que eu simplesmente perdi. Ou então, tem um meme novo na internet que eu perdi. Música do não sei o que lá que eu não ouvi, sabe? Assim, são várias coisinhas que acabam se juntando e você se sente muito fora d'água, assim. Leva um tempo até você chegar mesmo de volta. Porque você sai do país e o país continua sem você, né? Então, tem o seu amigo que agora tem filho, tem a prima que casou com não sei quem. E isso é uma coisa que
pega muito, assim. E já ouvi muita gente falar isso e eu vou repetir o coro. É difícil, assim. Até, né, você falou de que nem tudo são flores. Acho que esse, para mim, é o ponto que mais longe das flores, assim, que é você ver que você tá vivendo muita coisa aqui, mas tem muita coisa que você não tá vivendo no Brasil também. Então, isso, assim, é um ponto complicado, assim. Quem tá ouvindo aqui a gente conversando, que tá pensando em sair e tal, leva um pouco isso em conta também. Assim, eu não tô nem falando para desmotivar ninguém, né, tem um lado muito bom e para mim é melhor do que é ruim, mas é esse lado, assim, tá no aniversário da sua mãe, você não tá lá, sabe? Esse tipo de coisa pega. Vou dizer que pega. Sim, sim. Não, acho que não desmotiva, não. É mais um alerta e acho que assim, sempre tenta, né? O Brasil tá lá. O Brasil tá lá. Não vai sair do lugar e tu não vai perder o passaporte brasileiro, né? Então, dá sempre pra voltar, né? E pra mim, eu já tinha essa dificuldade no começo de sair de São Paulo, grande, agora um país pequeno, não tem nada pra fazer, mas não é bem assim, eu tava muito, sei lá, sentindo falta do que eu deixei pra trás, e hoje em dia eu já penso que é muito difícil eu morar no Brasil, assim, eu acho que é mais provável que eu mude de país, assim, tipo, de que eu quero experimentar morar em outros países, que nem tu tá fazendo, acho que é legal isso de, tu começa a ter uma base de comparação, né, cara, como que é Brasil, Alemanha e a Suíça, mas voltar pro Brasil hoje, assim, eu não consigo me imaginar, na real, só de férias. Também é um sentimento muito comum, assim, né, a gente sai, fica um tempo fora, depois não se vê voltando, não parece uma coisa muito simples, e para mim também não parece muito simples, assim. Até porque a gente fica um tempo fora, a gente começa a construir a nossa vida de novo, né? Você acha um apartamento que você gosta, sei lá, compra um sofá, esse tipo de coisa, assim, você acaba criando raiz também no lugar, né? As pessoas casam, as pessoas têm filhos, sei lá, a vida vai indo aí. Sair de onde você tá para voltar para o Brasil também é deixar muita coisa para trás, assim, chega uma hora que pesa mesmo. Sim, é a mesma adaptação de ter saído do Brasil, um pouco mais leve, porque é a nossa burocracia de estimação, né? Tipo, é diferente isso, que tu já conhece a burocracia, então é um pouquinho mais fácil do que ir morar fora, mas eu acho que eu tenho pressão porque eu me acostumei muito ao ponto de, quando eu tô viajando, eu já tô... Toda vez que tá chegando nos últimos dias de viagem, não sei, eu já me sinto cansado nos últimos 2 dias, assim, né? E eu já me imagino voltando pro porto, sabe? Tipo, se eu tiver uma viagem de 15 dias, ok. Se tiver de 1 semana, também. Sempre nos últimos dias eu tenho essa sensação de... Às vezes não quero nem trabalhar, mas eu falo, eu quero meu sofá, eu quero minha cama. Eu quero andar no centro ali, eu quero ir pro Rio Douro, sabe? Eu fico pensando nisso sempre que eu tô perto de voltar. Você quer se sentir em casa e daí você se sente em casa no porto, né? É isso. Tá. E aí, voltando pro trabalho, eu desviei muito o assunto aqui na cultura, porque eu acho essa parte mais legal, né? Porque, tipo, enfim, a cultura vai estar no trabalho e vai estar fora, então acho que é legal a gente explorar isso, assim. Mas eu queria entender, porque tu comentou sobre as diferenças, né, do Brasil e aí, por causa da cultura do local, mas a tua empresa tem mais locais ou tem mais pessoas de fora ou é misturado? A minha empresa tem, assim, 50% suíço, 50% de fora. A língua de trabalho é inglês, o time é muito diverso. O meu time, assim, 10% suíço, o resto tudo de vários lugares do mundo. Então, assim, talvez até a minha experiência de trabalho é bem específica, porque eu não trabalho com muitos suíços, né? Sim. Então eu me vejo assim, é uma experiência que envolve culturas de vários países, o que é incrível, assim, um aprendizado imenso, ainda mais agora como líder de uma área, é um aprendizado em triplo, assim, porque eu
Eu já teria muito que aprender se eu tivesse num time só de brasileiro, porque é simplesmente fazer coisas diferentes e ter uma posição diferente. E agora eu tenho que aprender isso em um time multicultural extremo, assim. No meu time eu tenho uma designer espanhola, um designer egípcio, tenho um canadense que mora na Alemanha, 2 austríacos e agora vai entrar um suíço, o único suíço da minha equipe. Então, assim, é bem isso. E, assim, o jeito de lidar com cada um deles é muito diferente. A personalidade também conta, claro, né? Mas tem traços que, acredito eu, que vem muito da cultura. Mas, assim, no modo geral, na minha empresa, o que eu diria que é um modo de trabalho suíço assim, é um trabalho um pouco mais regrado, a pessoa entra 8 da manhã, sai às 5 da manhã, senta na cadeira, resolve, trabalha focado o tempo inteiro, mas dá horário de almoço, acaba, assim, meio-dia você não encontra ninguém trabalhando, porque é o horário sagrado de pausa. Aqui também tem a pausa tradicional das 9 e das 4, que é a mesma coisa, assim, 9 horas vai no café, no cantinho do café, lotado, bombando de gente. 9h15, tchau, todo mundo volta, senta e trabalha. Então, esse tipo de regra, de disciplina, para mim é um traço suíço muito forte, que eu até tô tentando incorporar. Acho que até agora já consegui, assim, tem que seguir essa regra, porque eu acho que é algo bem saudável, assim, né? Então, isso para mim é um dos fatores principais, e a distância um pouco do que é a vida pessoal, do que é o trabalho. Você chegar numa reunião meio perguntando como foi o fim de semana, como é que tá a criança, não sei o que, isso não é muito bem visto, assim, é meio esquisito, assim. É meio estranho, sabe, da reunião. Então, eu tento segurar um pouco, assim. Isso é difícil pra mim. Mas isso com todos eles, assim, eu não queria... Sei que tu não vai pintar, assim, como que é um espanhol, como que é o egípcio, tipo, tu vai falar do que tu conhece, né? Mas tu sente que todos eles se comportam assim aí, ou tu tem uma abertura maior com algum deles? Você diz por nacionalidade ou por nacionalidade, não sei, qualquer coisa assim que tu achou diferente, talvez tenha algum deles que é mais fácil... Não diria assim por lugar de origem, mas acho que é mais pelo tanto de interação que eu tenho com as pessoas, assim. Então, naturalmente eu trabalho mais com alguns times, com algumas pessoas, e com eles eu já tenho uma certa conexão. Não que a gente vai se encontrar no fim de semana, isso já é demais. Mas, assim, começar a reunião perguntando como foi o seu fim de semana, aí já consigo com algumas pessoas. E, assim, eu consigo porque eu meio que construí essa relação, que é uma coisa que também é importante para mim, assim, eu quero me sentir confortável com quem eu trabalho num nível um pouco mais pessoal, assim. Eu entendo que a pessoa tem a restrição dela de talvez ser um pouco mais reservada e tal, mas eu ainda quero ter uma certa conexão. Então, eu trabalho nas minhas relações internas para construir isso. Então, com o meu time, até indo um pouco do que eu estou aprendendo como uma líder recente, eu quero... É o tipo de liderança que eu quero desenvolver, assim. Eu não quero ser a líder que não sabe nada de ninguém, que só sabe do trabalho. Então, eu vou aos poucos, assim. Talvez como o egípcio seja um pouquinho mais distante, eu acho que ele é mais reservado, assim, eu respeito, deixo ele um pouco mais na dele e tal. Mas, tirando ele, assim, é essa relação que eu construí. Agora, se eu tenho uma reunião com um stakeholder, com alguém que eu não conheço, que eu trabalho muito pouco, eu sei que eu vou ligar a câmera, vou falar de trabalho, boa tarde, tchau. Não vai ter
nada muito além disso, assim. É isso, algumas das limitações do trabalho na Suíça, que talvez eu tenha na minha experiência, assim. Tá bom. Não, faz sentido, acho que no geral. Também aqui a gente já tem esses small talks. Eu não sei se é a minha empresa novamente, né? Porque a gente tem, eu vejo que muita gente fala que não tem isso. Mas a gente conversa um pouquinho antes, assim, e depois vai pra reunião. Mas eu acho tranquilo, assim, pra mim não teve nenhum choque grande nisso. Que nem o que tu tá contando. Pra mim é um pouco... talvez uma outra coisa que me passou agora é também como as pessoas são diretas, e acho que até um pouco do que você falou, que às vezes passa essa impressão de ser mais grosso, meio... né? E não é assim, é só que a gente tá trabalhando, então, assim, se alguma coisa saiu errado, você vai ficar sabendo, entendeu? Vai ser comunicado e não vai ser nada fluff, assim, não vem com florzinha, vem seco. Então também é um aprendizado, assim, os primeiros feedbacks negativos que eu tive foram destruidores, assim, porque eu não estava acostumada a ter uma resposta negativa tão na cara, assim. A gente tem toda... eu lembro no Brasil de estudar como dar um feedback, como de técnicas de começar pelo lado positivo, falar alguma coisa negativa, terminar com alguma coisa positiva de novo, para ser mais fácil de digerir. Aqui não é assim. Talvez seja se você deixar muito claro que é esse o modo de feedback que você consegue levar, assim. Mas o default é na cara. Se alguma coisa saiu errado, você tem que resolver. Boa tarde, tchau. E é isso. Isso, claro, se não for arrogante, ignorante o pessoal, mas eu até gosto mais. Eu nunca gostei muito desse feedback sanduíche, assim. Eu gosto muito do... Normalmente, aqui, com os managers que eu tive, a gente sempre teve esse... Eles sempre fizeram dessa forma, mas quando não é, eu peço, tipo... Tá, qual situação, quando, e me dá um exemplo. E tu tem outros exemplos desse comportamento, sabe? E aí eu tento refletir nisso. Mas eu gosto, tipo, tá, onde aconteceu? Então tá dizendo que eu sou assim ou tá dizendo que eu reagi assim nessa situação? Tu acha que eu fiz errado aqui ou eu sempre tô fazendo, sabe? Eu sempre tento trazer muito nessa. E funciona bem porque é um pouco mais direto e pra mim... Porque não é pessoal, né? Porque é diferente já se alguém te dá um feedback direto e tu vê assim, não, essa pessoa é contra mim, assim. Sim. É isso, assim, é sobre o seu trabalho e se é alguma coisa que, sei lá, não saiu tão boa, que você pode melhorar, é até fácil você empacotar isso como algo bom, porque você tem a oportunidade de evoluir, assim. Agora eu tô aprendendo, já aprendi, assim, a levar isso como algo positivo. E também, nem todo feedback que a gente recebe tem que ser aceito. Sim, ou melhor, vou reformular para ficar um pouquinho mais by the book, assim. Você ouve, agradece, mas você age se você concorda, assim. Também foi algo que eu aprendi aqui. Nem tudo que te falam é mesmo que você tem que agir, assim. Então, assim, já passei por experiências de ouvir alguma coisa do meu gerente e falar, olha, obrigada, eu discordo, não vou mudar. E colhi as consequências. No caso, não fiquei da empresa. Mas são coisas que você simplesmente pode ter autonomia de dizer não, assim. Claro. Tem essa também, né? Essa empresa não é boa pra ti, acho que é um relacionamento, né? Tipo, ok, próximo, vai ter alguém que vai se encaixar nesse perfil que você espera. É melhor do que ficar batendo a cabeça, né? Mas é difícil, né? Porque também sendo estrangeiro, morando fora, você acaba ficando numa situação mais um pouco vulnerável, mais... né? Então é complicado, você tem que ter uma situação muito específica para você poder falar não, vou embora, assim, porque nem sempre
não foi sempre que eu pude fazer isso, não, assim, muda um pouco a cabeça, assim. Sim. E tu sente que o mercado aí é diferente de São Paulo em geral? Tipo, quantidade de vagas, ou são coisas parecidas? Olha, eu não sei te responder muito bem, porque quando eu trabalhei com UX em São Paulo, eu não apliquei para vaga, assim, eu consegui por indicação de amigos, então foi uma transição meio no jeitinho, assim, sabe? Uhum. Mas o que eu posso dizer do mercado de UX design na Suíça, que é, assim, extremamente aquecido. É uma coisa maluca. Tem muita vaga. E vale um parênteses que nem todas as vagas são boas, né? Mas tem muita vaga sendo postada todo dia, quase. Sem trabalho não fica, né? Talvez não seja bom, mas pelo menos não vai conseguir pagar o aluguel. É isso, assim. Você pode cair numa empresa que tenha vários problemas, mas você acha trabalho. Mas assim, agora talvez indo um pouco pro outro lado de alguém que já procurou por UX designer na Suíça, também é muito difícil de encontrar galera qualificada, assim. Então, tem esses dois lados. Tem muita gente procurando, mas nem sempre as pessoas se encaixam para a vaga que está aberta. Então, é o clássico de se manter estudando, né, reciclar o conhecimento, assim, isso é super válido. Montar seu networking antes de precisar de alguém, né, você ter seus contatos antes de precisar de uma vaga, de alguma coisa assim, também é super válido. Mas aqui é um mercado bem aquecido, e pelo que eu sei, em São Paulo também, é que como eu disse, eu não tive muita essa experiência, assim, para comparar. Sim. E assim, das coisas que tu falou, né? Não necessariamente negativa, né? Tu até fez questão de frisar, tipo, das pessoas serem mais diretas, ou talvez ou mais, né? Regradas, ou mais... Não sei se regrada, né? É a melhor palavra, disciplinadas. Mas... Disciplinadas, assim. Exato. Mais disciplinadas e um pouco mais fechadas na separação maior, assim. Mas tem alguma dessas coisas, além ou outra coisa que tu acha, putz, isso aqui foi bem mais legal como funciona aqui do que eu tinha no Brasil? Eu acho que o feedback, né, tipo, tu falou, talvez melhor, até, apesar de ser mais difícil de receber, né, dependendo de como é chegado. Mas teve mais coisa assim pra tu que falou, putz, isso aqui tá bem melhor do que era. Assim, eu acho que com todas essas regras, disciplina e tudo mais, aqui não cabe jeitinho, né? Não tem jeitinho brasileiro, sim. Não tem mais ou menos. Você pega um projeto, você tem que fazer ele até o fim, redondo e funcionando. Isso eu percebo que mudou muito o meu jeito de trabalho. Eu acho que cresceu a qualidade do que eu faço, assim. Não tem parar no meio do caminho, não tem solução mais ou menos. Tem a solução que você acredita, talvez não seja a melhor solução, porque, né, trabalhar com tecnologia não é tão assertivo como pode parecer às vezes, mas não tem gambiarra, e isso eu acho que é algo bom. E até isso também reflete no dia a dia, assim, não tem ônibus mais ou menos no horário. É no horário ou é atrasado. Se é 1 minuto atrasado, é atrasado. Tem reclamação, tem gente nervosa no ponto de ônibus. Então isso se reflete em vários níveis da cultura. Eu acho isso bom, assim. Pro trabalho eu acho isso muito bom. Pra, sei lá, você tá indo numa festa, chegar 5 minutos atrasado, se você tem um problema, claro que é difícil. Mas mas falando de trabalho, eu gosto, tenho apreciado muito esse tipo de dinâmica, assim. Sim, mas 5 minutos ok, né? Mas a gente não é 5 minutos, né? Tipo, é 1 hora atrasado. E é uma coisa que eu tenho muita dificuldade pra explicar pra minha companheira, tipo, mas ela, por quê? Aí eu falei, deixa eu tentar te explicar a dinâmica, né? Ninguém quer ser o primeiro a chegar.
sabe? Então, o jogo aqui é você não chegar muito tarde, mas não ser o primeiro. Então, tem que tentar achar um meio termo pra tu ser dos primeiros, mas não o primeiro. Ela, mas por quê? E se todo mundo só chegar no horário? Tipo, aí eu fico, então, mas é que tá. Mas não tipo, é assim. Tem que trocar uma cultura inteira. E eu não quero ser o primeiro. Eu não quero chegar muito. Eu falo, então vamos 5 minutinhos depois, ou 10. E eu falo, cara, não faz o menor sentido. Tipo, eu falo, eu sei que não faz, mas... Mas eu preciso, não posso chegar no horário certo, eu preciso chegar um pouquinho atrasado. Eu acho que eu vou incomodar se eu for o primeiro a chegar, eu fico meio nessa. Então, pelo menos 5 minutos depois tem que ser. Mas no trabalho é assim também? Não, né? Mas no lado pessoal. Não, no trabalho Não, eu tô falando nós brasileiros. Tipo, não aqui, nem tanto. Aqui são um pouco mais pontuais do que no geral, assim. Uhum. Mas eu acho que no trabalho o pessoal normalmente é pontual, assim, as reuniões. 5 minutinhos, sim, acontece, mas assim, até no Brasil eu nunca senti ninguém, assim, tem um ou outro, assim, né, tipo, os fora da curva, mas no geral nunca tive problemas grandes assim em trabalho, assim. Do jeitinho, sim. E aí outra coisa que eu vejo, que a gente sempre tá tentando argumentar o porquê, mas e se, mas não dá pra fazer assim, mas pô, foi só isso aqui, não dá pra passar, né? E eu acho que isso também eu sinto um pouco mais de direto, não é. É exatamente isso, assim. Apesar de que, assim, sendo UX designer, tem muito de criatividade, Eu ia te perguntar isso. Aí talvez seja um lado negativo, assim, dessa falta de jeitinho aqui. Não tem muita criatividade também, sabe? Não tem uma ousadia nesse lado, assim. Que aí pode ser visto como algo um pouco mais negativo. Eu hoje, depois de alguns trabalhos, né, alguma experiência, assim, eu acho que para trabalhar com UX design dentro de uma empresa grande e tudo mais, às vezes a criatividade vem depois e manter os prazos e estar na reunião Os e ser mais... padrões. manter os padrões às vezes é mais necessário do que ser de fato criativo, assim. É um pouco triste dizer isso, mas é um pouco que a minha conclusão do momento da carreira é essa, assim. Chega no momento que certas coisas são tão ou mais valiosas do que a criatividade. Mas, assim, brasileiro tem muito de juntar inputs de vários lugares e vir com uma ideia muito fora da curva. E isso é ótimo, assim. Talvez a gente aprenda a ser bom com poucos recursos, que aqui não é o cenário. Então, com certeza é algo a se valorizar, assim, da nossa cultura. E que também é valorizado aqui, não é visto só por mim, assim. É uma coisa bem comum de se ouvir aqui. Sim. Eu já vi até num vídeo assistindo, e não era de brasileiros, mas acho que era canadense, comentando assim, sobre trabalho multicultural, e aí ele falou que os brasileiros eram resourceful. E aí me ajuda a traduzir isso. Eles têm recursos, né? Tipo, sei lá. E era um vídeo, novamente, não de brasileiro, eram canadenses, conversando sobre empresas com muitas culturas e falando características diferentes de pessoas e comentando isso, que eles sempre têm uma carta na manga, assim, né, pra tentar alguma coisa de uma forma diferente. Então, sim. E eu acho que é o legal da gente morar fora tu aprender 2 jeitos, né, e agora quando que eu vou aplicar cada uma delas? Quando eu preciso seguir o que tá no livro, seguir as regras certinho, e quando eu preciso falar assim, pô, mas e se, né? Eu acho que isso que a gente traz de bom. E a gente traz isso de um jeito muito leve, assim, né? Porque esse e se pode ser algo que atrapalha um processo, entendeu? Para dar um exemplo que aconteceu hoje comigo, a gente vai contratar uma pessoa e ele precisa passar por uma certa aprovação burocrática lá, que estava super enrolado, saiu gente de férias, enfim, enrolou tudo. Então, assim, a solução era simplesmente trava.
estaciona o processo, porque tem alguém de férias. E daí foi a brasileira, mas quem que pode destravar isso? Quem que é o fulano? Manda mensagem pro fulano, pede com jeitinho, pede, né, dá um jeito, e daí o negócio andou. Então, assim, eu acho isso bom, eu vejo que eu resolvi um problema, mas, assim, na verdade, também pode ser visto como um processo que foi bagunçado. Foi assim, quebrado, porque, né? Então, sei lá, eu acho que talvez até também encontrar a empresa, o ambiente que valorize esse tipo de solução meio ajeitada, meio desenrolo, assim, que a gente traz, também é algo importante, mas no geral eu vejo isso como positivo, totalmente positivo, assim. Não, faz todo sentido, acho que também. Acho que é muito mesmo de quando saber usar, né? Tipo, e justificar, saber justificar o porquê, explicar, olha, tá, foi uma exceção, na próxima vai ser assim, mas esse processo deveria ter uma forma de não ficar travado por uma pessoa de férias, porque isso acontece muito aqui, né? De junho a setembro é muito difícil acontecer coisas, porque tem alguém de férias, isso total é uma das coisas que mais acontece e que eu já coloco em consideração quando eu tô planejando meu trabalho, assim, coisa que eu vou fazer daqui a pouco. Tem coisa que eu falo, eu tenho que fazer isso agora, ou a gente vai perder o timing, porque só vai voltar em setembro, porque vai ter alguém que não tá aqui, essa pessoa não vai dar aprovação e acabou. Tipo, fica parado, né? Porque tá todo mundo de férias. Sim, a mesma coisa aqui. E aí o pessoal sai de férias e trava tudo. Fica aquele monte de e-mail lá no inbox lá pegando poeira e às vezes o negócio só anda se alguém tem uma ideia diferente, assim, e normalmente não é o que acontece. Então, que bom que você consegue já dar uma planejada um pouco antes, assim, porque sim. Realmente essa época do ano é mais complicadinha de fazer a coisa acontecer aqui. Sim, pra tudo. Eu tenho amigos fazendo entrevista que eles falam que até isso, você faz a primeira com RH e aí eles vão marcar a próxima pra daqui a um mês, porque fala, tipo, tem que fazer entrevista com 3 pessoas da equipe, mas não tem 3 e não dá pra parar todo mundo, então é o padrão, né? Chato. E agora, como tá sendo morar aí? Vamos sair do trabalho, né? Porque a vida não é só trabalho. Tipo, tem que aproveitar. Você falou que queria ir para um lugar que estivesse mais próximo da família do teu companheiro. Eu sei que Berlim tem muita coisa para fazer, né? É infinito naquela cidade de coisas para fazer. E como que tá sendo Zurique? Olha, comparando com Berlim, Zurique é um marasmo do marasmo, assim. É uma cidade muito calma. É uma cidade que tudo funciona, que tá tudo limpo, que as coisas fecham na hora que tem que fechar. É muito mais tranquila, assim. E Berlim é um agito o tempo inteiro, alguma coisa acontece, a cidade não para mesmo, assim. Que é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu adorei os anos que eu morei lá, apesar de ter morado a maior parte do tempo na pandemia, então fiquei 2 anos e pouquinho, mas na verdade fiquei menos de 1 ano. E adorei o tempo que eu fiquei lá, voltaria fácil, assim. Só que Zurique também tem um lado muito bom dessa organização, dessa calma. Então, assim, primeiro que a Suíça, no geral, tem muita natureza, então você pode estar no centro da maior cidade, que você está muito perto de alguma floresta. Então, isso é para quem gosta, e eu gosto Montanha, muito. Né? Assim, as vistas, lagos, Alpes, isso tudo, assim, é impressionante, assim, é uma coisa, a primeira vez que eu vi, eu chorei de tão bonito que é, lindo, lindo, lindo. E é muito acessível, né, de qualquer lugar da Suíça, você tá nos Alpes em, sei lá, 2 horas no máximo, assim. Então esse contato com a natureza é muito bacana. Também tem uma cultura muito grande que eu acho muito legal de fazer esporte, de estar sempre ativo. Tem muita trilha pelos Alpes, tem trilha
especial, assim, tem grupo de caminhada, isso eu acho legal, é até um jeito de conhecer gente, na verdade, participar desses grupos. Então, assim, tem os lados bons de cada cidade, assim. Agora eu tô gostando bastante de estar em Zurique, mas assim, ali atrás da minha cabeça eu ainda sinto muita falta de Berlim, mas Zurique é incrível, assim, a cidade é muito boa. E a cidade também tem um tamanho suficiente para ter alguma coisa sempre acontecendo, assim, não é tão parado, assim. Esse é o problema, né, não dá pra ter tudo, né, é muito ruim isso. Eu fico pensando no próximo lugar pra morar, mas fica na minha cabeça já agora, nem sair, mas eu falo, pô, é tão legal, tá tudo ali, pequeno, eu faço tudo andando, rio, tem a praia, água fria, mas ainda mas tá lá. Mas tá lá, então é difícil, assim, mas o bom é que é mais fácil visitar, né, tipo, daí pra Berlim, né, acho que tu não deve gastar 50 euros. Eu ainda não fiz essa viagem de transporte público, a gente normalmente vai de carro. Mas bom, talvez vai de carro, também. Tá uma distância de carro. De carro dá umas 8 horas de viagem, não é tão pertinho assim, mas dá, rola. E também uma coisa que é bem famosa da Suíça é que os salários são muito bons, então para você conseguir viajar, conseguir fazer coisas que precisam de alguma verba, assim, é bem mais fácil. Então, nesse ponto, assim, comparando, a qualidade de vida acaba aumentando muito, assim, porque... Você vira rico quando sai da Suíça, né? Tipo isso. É o que eu ouço mesmo dos ingleses vindo para Portugal. De ingleses e alemães também, eles falam que chegam aqui e eles viram ricos. Mas, assim, pagar as contas aqui assusta, né? É isso que eu ia te perguntar. O custo de vida aumentou tanto quanto o salário, ou o salário aumentou mais do que os teus gastos fixos, vamos dizer assim? O salário aumentou mais, assim, no fim do então mês ainda... vale a pena. Mas, assim, os primeiros meses, né, quando a gente acabou de mudar, que ainda não tá tudo no lugar, daí foi pesadinho, assim, todas as economias foram embora, assim, em poucos meses, dá assusta, não vou dizer que não. Mas é isso, assim, é o clássico da Suíça também. Muita gente tá aqui pelo dinheiro, é isso. Sim. E como que é mais os aspectos de, tipo, comida, tipo, o que tu tá achando daí? Aí também tu pode até comparar com Berlim pra ir e o Brasil, o que tu sentiu diferente? É melhor? É pior? Olha... Não tem a comida suíça? É só o queijo? Como que é? Tem muito queijo, isso é real, e muito chocolate também. Tem. Bom, não sei, assim, eu acho que é bastante parecido com o que eu via na Alemanha, assim, não tenho... Olha. Talvez, assim, o clássico também de não ter muita fruta, essa parte mais, né, os alimentos frescos no Brasil é incrivelmente melhor, até a fruta que tem aqui não tem o mesmo gosto. Talvez em Portugal seja um pouco diferente, porque tem mais sol, o lugar é um pouco diferente, assim, né? Sim. Sim, em Portugal tem muita fruta boa, mas, por exemplo, banana não tem gosto de nada. Na minha opinião. Sei que eles gostam muito da banana da Madeira e pra mim não tem gosto de nada, assim. Mas a laranja já é boa, por exemplo, morango, então. Já tem outras, né? Porque é um pouco mais... bem mais quente, na real, na média. Aqui também... Banana aqui na Alemanha não tem gosto de nada. E todo mundo come verde, que também é uma coisa que eu nunca entendi. Banana seca, todo mundo come. Né? Super esquisita, amarra a boca. Então tem esse tipo de mudança, assim. Mas pra mim não faz tanto, não pesa tanto, assim. Pra mim o que pesa bastante é o inverno, que eu sei que você já falou disso em outros episódios, muita gente já falou isso,
Mas vou repetir que pra mim também não pega repete não, pra ter o ponto de vista disso. Porque tem gente que gosta, sabe? Eu conheço mesmo gente que gosta do inverno, então é legal tu falar do teu ponto de vista, teu sentimento, como que é passar pelo inverno aí. Cara, eu detesto o inverno. Nossa, não acostumei. Talvez seja uma coisa que eu nunca vou acostumar. E pra mim, assim, o frio é difícil, mas vai. Só que a falta de sol que me mata, me bagunça inteira, assim. Eu não consigo acordar, não sou produtiva. O que eu tento planejar pro meu dia, pro meu ano, na verdade, é não ter entregas grandes e coisas muito importantes acontecendo em novembro, dezembro, porque eu sei que eu não vou estar bem, assim. E o jeito que eu achei para lidar com isso é marcando minhas férias e indo para o Brasil mais ou menos nessa época do ano, porque para mim é muito difícil, pesa real, assim. Toda essa depressão de inverno, essas coisas assim, me pega sempre. Te falar que essa me pegou também, esse último. Os outros foram mais tranquilos, mas eu lembro que nesse, e não é tão frio, eu não quero nem comparar, assim, porque aqui tá 10 graus e eu sei que não é nada pra maioria dos países, né? Mas esse último me deixou bem. Não fiquei pra baixo, mas a vontade de sair tava quase zero. E não pode, né? Mas a vontade de sair, tem que colocar calça, aí um casaco, uma jaqueta, e aí fica com a mão gelada. Eu tinha um dia que eu falava, Vitória, eu não quero sair. Tipo, se tu quiser ir andar, vai lá. Eu falava, eu não quero ficar em casa, quero ficar aqui no cobertor. Isso aqui é muito ruim, né? É muito ruim, é muito ruim. Porque quando você sai, tem todos os hormônios, muda. Tem que andar. Tem que sair, tem que sair. Mim. Sim. É difícil. Bom, uma coisa que eu sempre faço é tomar suplementos de vitamina D. Sim. E pensar que vai acabar também ajuda bastante. Saber que é só por um período, porque é um tempo meio esquisito mesmo, assim. Eu acho que é muito natural. E até agora, nessa época do ano, em junho, julho, que tem sol também por muitas horas, também me dá uma bagunçada, assim. É bem mais fácil do que no inverno, mas é meio uma ansiedade, é difícil de dormir. O sol sai às 3h30, 4 da manhã, então dá uma mudança. Mas para mim ainda eu prefiro a mudança de ter muito sol do que a mudança de não ter quase nada de sol. Mas acho que é bem legal pra gente no Brasil essa variação pequena. Aqui vai até às 9 o sol e eu acho que ele vai nascer umas 6, então é tranquilo, sabe? Então ainda acho legal. Mas acho que quando passa disso, porque normalmente, tipo, umas 10 horas, quase sempre eu tô em casa. Já tô ficando velho, então vai diminuindo cada vez mais. Então eu tô em casa, e aí eu acho legal isso de enquanto eu tô fora, ainda tá claro, assim, chego em casa, vai escurecendo no verão. Mas acho que pra ti é pior, porque 4 da manhã tu tem que ficar com tudo fechado pra não acordar, né? E o sol fica até 11 horas da noite. Ok, aí é muita coisa. É muito sol. Então, assim, você tá... assim, por um lado é bom, você tá extremamente produtivo, mas você tá trabalhando até 10h30 no home office, não se mexeu o dia inteiro e nem percebeu, assim, porque você tá na ansiedade ali o tempo inteiro. E aí vai dormir, 4h30, o corpo já tá querendo acordar, você já tá meio inquieto, porque já tá o sol saindo lá fora, então também não é muito normal para mim essa mudança. Aí também até você começa a rever, assim, o Brasil realmente é bom, assim, ter os horários no inverno e no verão. Aquela linha do Equador ali, né? Tá ali perto, tem suas vantagens. Também não mudar tanto a temperatura. Eu sei que no sul e alguns lugares do Brasil muda bastante, sim. Mas sair de 40 e chegar no -15 que faz aqui também pesa, assim. Pesa pra maioria, mas tem pessoas que gostam. Tem amigo que fala que gosta das estações bem marcadas, assim. Eu não gosto. Eu gosto de ficar
Um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente, pra mim é o suficiente. É um pouquinho de mudança. O verão até as 9, pra mim, é perfeito. Então, acho isso legal. Mas mudar muito mais, eu acho que também me deixaria meio zoado, assim. Porque eu tenho essa de que eu sempre quero ficar fazendo coisa, sabe? Se eu não parar e for sair com a Vitória, for fazer alguma coisa com ela, eu vou pro computador e vou achar alguma coisa pra fazer. Tipo, estudar, sei lá, até ver YouTube, mas não parar e não fazer nada, porque pra mim tá claro, eu tenho muito essa, tipo, ainda tem que estar fazendo alguma coisa. Olha, cadê minha to-do list ali de coisas pra fazer? E ela é eterna, essa to-do list ela é eterna, é um buraco negro ali. Então, não ficar escuro me atrapalha um pouco nisso. Novamente, pelo menos é até as 9, 9h30 aqui. Então, acho que me zoaria muito se fosse muito mais que isso. Você ia estar fazendo podcast até 00:30 todo dia e ia ser assim mesmo. Pior que é isso, editando podcast até escuro. Seria pior. Mas é bom ter sempre alguma coisa para fazer, eu gosto. Eu tenho me policiado um pouco mais para ter os meus horários de descanso mais respeitados, assim. Mas eu ainda gosto de estar mais ativa, de ter outros projetos, outras coisas acontecendo. Eu queria até voltar, eu comentei no outro, mas da beleza, sim. Existe alguma coisa diferente, sei lá, passar um Photoshop, um filtro aí na Suíça, porque, tipo, é diferente. Por mais que a gente vê em foto, eu sei que tem mais lugares que são bonitos assim, mas, comentei no outro, novamente, eu fui da Itália pra Suíça, uma viagem muito curta, mas eu lembro de entrar no túnel e quando eu saí, tipo, assim, cara... Falei, que é isso? Que montanha é essa? Tipo, e esse rio aqui, então... Eu não sei o porquê. Deve ter alguma explicação, mas é muito diferente, né? É diferente. Não é Photoshop, é assim mesmo. É muito louco. É impressionante. Eu acho que até sei qual que é esse túnel que você passou. É um túnel bem comprido, assim. Se for o que eu tô pensando. E parece um portal, assim. Não, parece não. É um portal. Totalmente. É um portal. Literalmente um portal. Porque, sim, muda tudo. Mudou a vaquinha. Tipo, sei lá, mudou tudo. Foi muito louco. É demais, assim. E cada montanha, cada esquina, cada caminhada, cada coisa que você faz é incrível, assim. Sim. Eu me sentia meio bobo. Tipo, olhando assim pros lugares, sabe? Eu fiquei, cara... Acho que tá, tipo, sei lá, eu tenho um banner piscando escrito turista, porque eu tava muito bobo. Eu tava no meio de uma viagem, então tava tudo muito legal, mas acho que pensando em paisagem foi o que eu mais fiquei assim, cara, que é isso? É impressionante mesmo, assim. E pensa que isso faz parte da vida das pessoas mesmo, assim. Tem muita gente que tem uma casa com a vista para os Alpes, porque... os Alpes ocupam sei lá quantos % do país, então não é tão difícil você ter essa vista. E é isso, assim, é paisagem de deixar a gente travado. Eu moro aqui há quase um ano, ainda assim fico travada quando eu vejo um lago transparente, lindo, com uma montanha imensa, uma neve. Parece mentira. Né? Tipo, parece que alguém montou aquele cenáriozinho aqui, tipo, esse rio, essa montanha, aquela neve, é muito louco isso. Sim, e aí, sei lá, você entra em um café, ok, não 5 estrelas, é um café de uma cidade pequena, de algum lugar X que você está passando, e é essa vista que você tem, é um lugar maravilhoso, com um café muito bom, com gente, né, com, sei lá, um serviço bom, assim, eu falei muito que os suíços são um pouco mais fechados, mas, assim, eles são cordiais, eles são amigáveis. São educados, então... né? Diferente. São muito educados, mas não são abertos, né? Isso, Então, se você vai ter um atendimento bom, você vai, né, encontrar alguém para te ajudar na rua, alguma coisa assim, mas é isso, assim, das paisagens é isso mesmo. Não é Photoshop, é de verdade, por incrível que pareça. Sim, e mais uma coisa também que você comentou que você chorou quando viu, né? E eu acho que eu não chorei, talvez por dentro, assim, mas não tem problema em chorar, mas acho que não, mas já me peguei algumas vezes olhando para lugares, assim. Acho que talvez que minha primeira viagem
Minha primeira viagem de férias foi, sei lá, aos 29 anos, né? Faz pouquíssimo tempo, 28, 29. Então, eu não sei se é por isso, mas eu já me pego em alguns lugares assim, viajando, que eu fico, cara, será que isso tá acontecendo mesmo, sabe? Né? De olhar e falar, meu, cara, eu tô aqui, tipo, não sei. Eu tenho essas vezes. Eu também, assim, e quando eu lembro de quando eu chorei vendo os Alpes, foi da primeira vez, assim, no primeiro ano que eu vim pra cá, a gente passou um período no sul da Alemanha, a gente veio pra cá, e era meio essa, caramba, eu tô aqui, sabe? Olha onde eu tô. Sabe essa realização de onde você tá, o que você consegue fazer, onde você consegue estar. Que eu ainda tenho, não que eu chore todas as vezes que eu pense nisso, mas assim, pensar que eu tô hoje trabalhando aqui também para mim me impressiona, assim, o que eu consegui já fazer, na minha listinha ali do que eu quero atingir, já, né, cruzei algumas coisas já, então isso também é legal, assim, de ter em mente, assim, e até de te dar o crédito, né? Sim. Para quem tá... Quando eu tava planejando de me mudar, eu achava que assim, eu me mudei, então pronto, atingi meu objetivo, cheguei, consegui. Só que é um primeiro passo, assim, ou talvez não o primeiro, mas é um dos passos que você vai tomar, né? Então, assim, você chega, daí você consegue um lugar para ficar, daí você consegue um emprego, talvez não na sua área, aí você consegue um na sua área, que talvez não seja o emprego dos sonhos, mas cada passo é muito valioso, assim, né? E morar fora talvez também tenha me ensinado isso, assim, que quando eu estava em São Paulo era, consegui um emprego, beleza, assim. Só que aqui tem um gostinho diferente, assim, é bem precioso, assim, a gente atingir o objetivo fora, então só de estar no lugar já é uma recompensa, aí você começa a conseguir o que você planejava e aí a recompensa continua vindo e assim ficamos aqui por sei lá quantos anos, né? Sim, acho que conseguir conquistando coisinhas assim um pouco é sempre legal. E é bom parar pra pensar, né? Que não seja morar fora, porque tem muita gente que tá muito feliz no Brasil, né? Mas, pô, consegui o emprego que eu queria, consegui tal coisa, consegui, sei lá, fazer amizade com pessoas legais. Eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia isso de uma vez por mês e a gente ia pro... Tipo um barzinho que tem aqui, a gente sentava e ficava trocando ideia sobre o que deu de certo. Porque a gente reclamava muito, né? Aí a gente falou, vamos fazer e a gente só pode falar coisas legais aqui. E eram uns momentos bem legais, assim, de parar pra pensar de, cara, que legal aconteceu tal coisa. Putz, mesmo, a gente foi, sei lá, num parque tal que é difícil de chegar. Putz, foi muito louco, né? Tipo... Então, acho que essas conquistas, assim, E é essas vontades de chorar, assim, que dá mesmo. E merecido porque, né, a gente tá se movendo, tá tentando fazer alguma coisa, acho que tem que valorizar também isso, porque senão tu não aprecia, né, o que tu tá conquistando. Com certeza. Eu vi uma dessas frases, posts de Instagram, assim, que era que você tem que pensar quando tudo que você tem era só um sonho. Então, em algum momento, para você, morar em Portugal era só um sonho, e hoje é onde você mora. Para mim também, tá aqui era um sonho, e hoje é onde eu tô. Então, esse tipo de ideia, assim, de manter isso sempre ajuda a manter a sanidade, eu acho. E conectar com pessoas que te ajudaram no caminho, ou falando, ou só te ouviu, ou que tirou uma dúvida, assim. É um exercício também legal, assim, de falar, cara, quantas pessoas construíram. Porque acho que tem muito essa, né, da autobiografia. Quando a gente pensa no que a gente fez, também a gente só lembra-se do que a gente foi passando, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem várias pessoas que deram aquele ou tapinha no ombro, ou empurrãozinho, ou te conectou com alguém, né? E é muito louco olhar pra trás e ver também essas pessoas. Sim, ou até quem não te ajudou, né? Quem te deu uma empurrada, uma onda de realidade ali, te botou um pouco no chão de novo, né? Sim. Também tem muito dessa. Eu tive grandes viradas na vida, assim, por pessoas que eu não curti, alguma coisa que fez assim, pra mim foi muito bom e sim, também é bom lembrar disso, assim, tipo, como você toma, né?
esses dias eu comecei a pensar, assim, como tem, pelo menos para mim, o que eu vejo sobre a minha trajetória, é que tem muito de sorte também envolvida. Porque eu vejo, assim, aqui na Suíça, na Alemanha também, só que aqui eu vejo muito mais, os brasileiros e as brasileiras que estão aqui, eles estão em trabalhos na faxina, estão em construção civil, que são trabalhos, obviamente, dignos e importantes pra caramba, bem pagos e bons. Mas, assim, eu não tô fazendo faxina porque eu também tive um pouco de sorte, assim, né? Então, para mim, pensar onde eu poderia estar, sabe, onde os meus pares estão, até o que eu fiz em São Paulo, os lugares que eu estudei, que eu fui aprovada, que eu não fui aprovada, isso tudo tem o meu esforço, mas também tem a sorte, tenho os meus pais que me incentivaram a estudar, nas noites que eu pude ir para a faculdade, que eu não precisei cuidar da casa, não precisei pagar uma conta e pude fazer um curso. Então, assim, tem bastante coisa. E hoje eu me peguei pensando muito nisso, porque eu fui no escritório hoje, trabalhei de lá e fui pegar meu café lá. E eu ouvi as funcionárias da limpeza conversando e elas eram brasileiras. E fui dar, né, 5 minutos de conversa ali e tal. Mas é isso, assim, os meus pares, as minhas pares estão limpando o escritório, estão bem, elas, né, estão aqui já há muito mais tempo do que eu, inclusive. E eu tô aqui também por sorte, assim, então eu também tento pensar nisso bastante, assim, onde eu tô, onde eu poderia estar, conjunção de mil fatores, assim, pra eu estar aqui hoje, assim. Faz muito sentido o que você falou, concordo 100%, porque eu também tenho essas reflexões, e às vezes eu fico pensando assim, porque consigo conectar muito, eu também tô me estendendo aqui, né, mas beleza, vamos embora, porque eu acho que tá legal isso. Consigo conectar um ônibus que eu perdi quando eu tinha 15 anos pra entrar em TI, sabe? Tipo, eu fui trabalhar, eu e outros office boys na época, menor aprendiz, né? Eu perdi, o ônibus quebrou, na real, e aí eu cheguei atrasado e chegaria eu e mais 10, porque eu cheguei atrasado e não pude escolher o departamento que eu iria da prefeitura de Santos pra trabalhar, e aí sobrou pra mim o de informática, sabe? Com 15 anos eu caí lá. As pessoas começaram a me ensinar sobre manutenção de computadores. Depois, sei lá, e eu consegui uma bolsa do ProUni no primeiro semestre. Tipo, eu acho que foi um dos primeiros momentos da minha vida. Aí, quando eu consegui, no segundo semestre, né, tipo, porque de 6 meses eu nem sabia. Eu fiquei muito mal por alguns dias em casa e consegui. No primeiro dia de aula, um cara que eu conhecia estava começando a dar aula lá, sabe? Tanto tem um episódio com ele, professor Fernando, né, que era falar sobre dar aula. Foi muito legal fazer episódio por isso. E aí ele já me arrumou um emprego. Tipo, ele já me conhecia. Eu trabalhei de menor aprendiz com ele, sabe? E aí ele me conhecia, tipo, falou, Gabriel, tô fazendo faculdade, putz, acho que surgiu uma vaga de estágio, sabe? Então, são várias coisinhas que deram errado e é sorte. Tipo, eu não posso dizer que eu entrei no ônibus quebrou por mérito meu. Cara, foi uma sorte. Eu aproveitei. Eu gosto de me dar o mérito de ter aproveitado, mas eu não tenho mérito nenhum de ter caído no departamento de informática. Tipo, não é mérito meu. Não tenho mérito nenhum de ter entrado na aula com o professor Fernando e começado a dar aula naquela época. Totalmente sorte. Tipo, não... E vou dizer uma coisa. Louco. Antes de voltar, eu assisti um vídeo, eu tava tentando procurar aqui onde você falava, porque eu tava olhando pro lado pra lembrar o nome dele. Tem um canal que é muito sobre ciência, que o nome é Veritasium. Posso te mandar o link. Tem vários vídeos muito bons, e tem um vídeo que é Is Success Luck or Hard Work? Que ele explica o porquê de você lembrar das pessoas que te ajudou e você lembrar que você teve sorte, não é só mérito seu, te faz ser um profissional melhor. Porque normalmente, pessoas que têm, ou uma pessoa melhor, pessoas que têm muito dinheiro, normalmente elas esquecem, porque ou foi os pais dela, os bisavós, que trabalharam para chegar ali. Então, para ela, é normal. E existe até pesquisa de que se essas pessoas perguntar para essas pessoas o quanto do sucesso dela é por trabalho duro, normalmente as pessoas vão dizer uma possibilidade muito maior que do que as pessoas que trabalharam muito, sabe?
porque elas vão perdendo contato com a realidade. Então, tipo, normalmente essas pessoas que entendem que ela teve sorte e ajuda e mérito próprio, são pessoas que devolvem mais para a sociedade isso para trazer de volta. Essas pessoas que, normalmente políticos, ele tá dando exemplo de políticos, assim. Eu posso mandar um vídeo que minha explicação é do que eu lembro que eu vi esse vídeo um ano pra trás. Então, essas pessoas perdem contato com a realidade. Então, elas não sabem mais o que é passar e crescer, porque ou elas não passaram, ou elas são arrogantes pra achar que tudo foi mérito dela, sabe? Então, acho que é importante essa reflexão, é importante saber que muito mérito também, eu acho que é ruim a pessoa que não se dá mérito pelas conquistas, mas mérito, sorte e ajuda. Eu acho que essa combinação, assim, que traz muita gente a crescer, né? Sim, com certeza. E eu vejo muita gente, assim, trazendo talvez um pouco para a realidade de quem quer morar fora, ou quem brasileiro que já está morando fora. É uma questão de sorte achar um emprego que te aceite. É claro que tem o seu mérito de buscar a vaga que te vale e tudo mais, só que ainda assim tem essa sorte, esse nível de sorte. É importante manter isso em mente, de fato, assim. E manter isso, sei lá, você vai crescendo na sua área, continua pensando nisso, assim. Essa história que você contou do ônibus, efeito borboleta total, né? Por um ônibus que você chegou atrasado, talvez isso, se você tivesse pego o ônibus antes... Quem seria eu hoje? E também, não quer dizer que você tá pior do que você tá hoje, mas sim. Ia ser diferente, com certeza, assim. Então, é muito talvez louco, melhor, assim. né? Tipo, mas eu me orgulho de onde eu tô hoje, assim. Talvez seja melhor, mas, tipo, sei lá, eu gosto desse... Da onde eu cheguei até então, né? Então, acho que isso é interessante. A sorte é estar preparado, né? Tipo, tá sempre estudando e agarrar, né? Tipo, acho que é a junção perfeita. Não deixar passar, né? Você pegou a vaga no departamento de informática meio que por acaso, mas não foi por acaso que você foi estudar. Não, não. Eu me lembro que eu dediquei eu e mais um. A gente poderia só estar entregando documento, né, que era nosso papel, só que eu e mais um dos office boys, a gente entregava rápido, a gente combinava para ir pro laboratório de informática, né, e lá ficava enchendo o saco dos caras. Então, sim, passaram vários por lá e vários só entregavam documentos, né, ou memorandos, ou sei lá, e a gente, tipo, eu me dou o mérito disso, tipo, de ter esse interesse lá na época de falar, cara, que é isso, que computador, como que arruma, sabe, e putz, você tem mais, assim, eu posso agradecer pra sempre, porque esses caras me deram meu primeiro computador, eles me viram meu interesse, eles montaram o computador e me deram, e eu tinha, sei lá, 15, 16 anos e não tinha dinheiro nem ferrando pra comprar um, então vem mais essa sorte aí, porque isso acabou que, pô, teu computador, tá, o que é programação, sabe, então eu comecei a brincar a partir dali. Você foi fuçar, né? Sim. Mas que curva legal que o episódio fez. Foi bom, assim, acho que... Sensação muito boa, sei lá, lembrar dessas coisas, assim, porque faz tempo que eu não falo nisso e acho que dá uma... Novamente, assim, porque... Acho que tempos de layoff, né, de várias pessoas, é bom lembrar de coisas positivas também que aconteceram. Pô, antes de fechar, eu queria deixar o espaço pra ti, se quiser deixar teu link, você comentou antes que quer, né, começar a mostrar teu trabalho mais, então eu queria já convidar o pessoal a ver isso, então aonde que o pessoal consegue te encontrar? Bom, me encontre no LinkedIn. Eu tenho outras redes sociais, mas para essas eu não tenho planos, não posto muita coisa, então pode me seguir, mas eu não vou estar muito ativa. Mas me acha no LinkedIn, me manda a conexão, convite lá, e é ali que eu quero criar minhas redes, então vai lá que você me encontra. Justo, o link vai ficar na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, Google, Apple Podcast, então vai estar todos os links, inclusive do vídeo que eu mencionei, que é muito legal, acho que vale a pena assistir, sobre sucesso e sorte ou trabalho duro, na verdade a mistura dos dois, né, mas vejam o vídeo lá. Caroline, muito obrigado, acho que foi uma conversa muito legal, eu gosto muito de falar de cultura e a gente acabou falando de muito mais que isso, né, tipo, sobre morar fora, sobre carreira, sobre vida, sorte, trabalho duro, dificuldades, né? Eu acho que
foi muito legal mesmo, assim, fiquei surpreso com o episódio, porque foi muito pra uma conversa que eu teria fora do podcast, que às vezes eu tento seguir um pouquinho de script aqui, e isso acaba, às vezes, não deixando fluir tanto, e acho que a gente fez essa segunda metade aqui, numa conversa muito legal mesmo, então fico muito feliz por isso. Ah, que bom ouvir isso. Também fiquei bem confortável. Teria essa conversa bebendo uma cerveja num bar. Isso, esse é o mais importante. Então, obrigado novamente e daqui a pouco a gente faz outro, né? Já falei sobre ser lead design. Acho que é um assunto legal e a gente consegue explorar mais de como tá sendo isso pra ti e fora do Brasil, cultura diferente, pessoas mais diretas. Então, daqui a pouco a gente volta pra essa. Mas por enquanto, brigadão e até mais. Até, tchau, obrigada.